Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão ao vivo nesse momento acompanhando a página da revista Reação no Facebook, o canal da TV Reação no YouTube. Eu comecei com essa máscara aqui porque ela faz parte desta campanha aqui, ó, bem legal. Muito bonita. Abril Laranja, nós estamos passando pelo Abril Laranja, que é o mês de conscientização da amputação realizada pela Botec, e nós fazemos parte dessa campanha com muita alegria. Parabéns. Muita alegria, parabéns. Muito orgulho. Legal. Tudo bem, Rodrigo Rosso? Boa tarde. 15 Tudo bem, Abrão? 16 horas e 59 minutos. Repita! 16h59. Repita! 59. Não, pelo amor de Deus, já repetiu. Já. Se você repetir de novo, já vai ser 17. Já foi. 17 horas, já foi, 17 horas. Pronto, estamos no ar, 17 horas, conforme prometido, ao vivo para vocês, o boletim de hoje da TV Reação, boletim de notícias da TV Reação. Ao vivo é sempre mais gostoso, não é não, Abrão? Hein, Ana Paula Navarrete, você que está aqui interpretando tudo em Libras para a gente, você aí que está do outro lado na técnica, o Marcos Neves, e todos que já estão nos assistindo, né? Porque já tem bastante gente mandando mensagem para nós aí, né, Bruno? Legal, Rodrigo. Não, tem muita gente já assistindo aqui no Facebook e também no YouTube. E o detalhe é que nós temos o boletim de notícias, mas daqui a pouco nós vamos falar, né, e vamos comentar como é que foi a audiência pública que aconteceu agora há pouco, lá na Câmara dos Deputados, onde discutiram mais uma vez a questão do teto para a isenção do IPI, não é? Uma audiência pública. Exatamente. Essa medida provisória 1034, que está gerando uma polêmica danada. Vamos repercutir o que aconteceu nesta audiência pública, não é? Vamos. Exatamente. A gente tem convidada, inclusive, vai ter uma convidada especial, a Tânia Marques, que vai vir aí falando sobre tudo o que aconteceu, porque ela participou, né, dessa audiência pública, ela foi uma das expositoras, uma das convidadas, uma das que falaram, uma das pessoas que falaram lá na hora, ela, o Itamar, o Otávio Leite, o deputado Otávio Leite, que esteve com a gente semana passada, o Itamar aí, que é nosso sócio aqui na TV Reação, está sempre com a gente, ele também participou falando, o Naum, lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência, muita gente falou, muita gente fez exposição do problema e dessa questão da MP 1034, do porquê que precisa ser revisto o segundo artigo, é isso? Da MP? Segundo artigo. Segundo artigo da MP, que fala sobre um teto para IPI, gente, teto para isenção de IPI. Bom, vamos lá, vamos às notícias de hoje, já a gente vem com a nossa convidada, falando exatamente sobre essa audiência pública que acabou de terminar, acabou de acontecer lá em Brasília e repercutiu aí para o Brasil inteiro. Legal, legal. Rodrigo, eu quero destacar que hoje nós publicamos no portal de notícias mais uma pesquisa, e essa pesquisa muito interessante, é a pesquisa da sua opinião sobre a aviação acessível. A Universidade garoto. Carlos, a USP, em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, está realizando essa pesquisa acessível. Você que tem mais de 18 anos, já utilizou o transporte aéreo? Qual é a sua opinião? Vamos opinar? Vamos participar? Tá aí. Olha que pesquisa legal, Rodrigo. Pois é, uma pesquisa legal e já não era sem tempo de acontecer, porque as empresas de aviação civil, elas acreditam realmente que elas são acessíveis, gente. Olha que coisa. Só que quem usa cadeira de roda, por exemplo, sabe e que não é bem assim, que a história não funciona bem assim, não. Já tive a oportunidade de observar várias vezes, né, várias pessoas com deficiência pegando aviões, tomando avião junto comigo, inclusive, viajando comigo. O Itamar, a gente viaja muito, o Itamar Garcia, aí, o Itamar da Lyon Despachante, a gente sempre viajou dando treinamento no Brasil inteiro. E olha, eu vi muitas vezes o sofrimento do Itamar para entrar e sair do avião. Né? Normalmente tem aquele ambulift, que chama, né? Que é aquele elevador que coloca o cadeirante dentro do avião. O ambulift, a pessoa com deficiência entra com a sua cadeira no ambulift, o ambulift leva até lá em cima e coloca a pessoa dentro do avião. Nada mais é do que um trator com elevador, gente, com uma plataforma, em muitos casos. Em alguns casos não, em alguns casos o ambulift é decente, é bem legal mesmo,
Agora, tem casos que o ambulift é simplesmente um trator, que a pessoa vai como se fosse um pedaço como se fosse carga, né? Como se fosse algum objeto de carga para dentro do elevador. Isso quando não vai no braço, né, Abrão? Quando não vai no braço, porque muitas vezes o ambulift do aeroporto, que nem todo aeroporto tem esse ambulift, e às vezes o aeroporto que tem, ele ainda está quebrado. Então o que acontece? Junta lá 3, 4 funcionários da companhia aérea, carregam a pessoa, às vezes, naquela escadinha, subindo para o avião, carregam a pessoa, às vezes, no colo, fazem a transferência da cadeira para a poltrona do avião, uma situação extremamente constrangedora, e isso porque na lateral ali da cadeirinha do avião, da poltroninha do avião, tem sempre o símbolo de acessibilidade ali nas primeiras fileiras, né? Nas primeiras 3 ou 6 fileiras, sempre tem ali aquela cadeirinha azul, símbolo de acessibilidade. Mas tem para inglês ver, porque a maioria delas não levanta o braço. Tem aquele braço da poltrona que deveria levantar para a pessoa fazer a transferência da cadeira para a poltrona e da poltrona para a cadeira. Normalmente aquele braço não levanta, normalmente o corredor do avião é estreito demais para que a cadeira de roda da pessoa possa estar sendo colocada paralelamente à poltrona para se fazer a transferência, ou seja, é só constrangimento. E se a pessoa precisa ir no banheiro, Abrão, durante a viagem? Não vai. Que jeito que vai? Não vai. O banheiro do avião, se você entrar de frente, é para fazer xixi. Se você entrar de costa, é porque você vai fazer o número 2. De tão apertado que é, imagina um cadeirante para utilizar esse banheiro. É impossível, é impossível. Realmente a aviação civil aí precisa repensar a sua acessibilidade. Tomara que essa pesquisa aí traga para todos eles uma noção melhor do que precisa ser feito para atender as pessoas com deficiência. Não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Boa a ação da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, da USP, que criou essa pesquisa, e tomara que os números sejam divulgados e que mostre tudo isso e muito mais do que o Rodrigo Rosso falou. Né? Tudo isso mostra a realidade, né? É isso aí. Um outro assunto que está borbulhando é um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, projeto de lei 1052 de 2020, que quer modificar em partes ou em grande parte a lei de cotas. Esse projeto faz com que as empresas, ao invés de contratar apenas pessoas com deficiência, contrate também os pais de pessoas com deficiência. É um projeto que, se for aprovado, vai ser colocado em nível nacional. Esse projeto, na tarde de hoje, passou a constar na ordem do dia como urgência, como pode ser discutido e votado a qualquer momento. Nós temos um artigo do Romeu Sasaki, na edição de hoje, que fala como a posição do Romeu, que ele é contra este projeto de lei. É isso aí, esse é um projeto de lei que vai dar muito pano para manga ainda. E olha, Abrão, se está colocado em urgência, é porque ele vai ser votado rápido e, assim, pelo pouco de experiência que a gente tem, eu acho que ele vai passar. Eu acho que ele vai passar. Vai passar e as pessoas com deficiência vão ter aí, a lei de cotas vai ter esse prejuízo por um lado, isso na minha opinião, não é a mesma do Romeu Sasaki. Por um lado, vai ter o prejuízo das pessoas com deficiência que vão, não sei se de repente no mercado de trabalho pode ser que percam algumas vagas para os pais de pessoas com deficiência, porque também, por outro lado, será que não é justo também, né, Abrão? Se a pessoa tem deficiência, por exemplo, uma paralisia cerebral gravíssima, que ele não pode assumir um cargo em nenhuma empresa, não pode participar de um processo seletivo, não pode trabalhar, por que não, por exemplo, nesse caso, os pais, ou o pai ou a mãe, trabalhar preenchendo a lei de cotas para o sustento daquela família onde tem essa pessoa com essa deficiência que impossibilita ele de trabalhar. Então, assim, eu acho que não pode ter 2 pesos e 2 medidas. A gente tem que ter um equilíbrio. Como tudo, né? A gente tem que ter o equilíbrio e deveria ser muito mais discutido e muito mais pensado esse projeto de lei antes de entrar para a votação. Mas que eu acho que ele é bem capaz de passar do jeito que está, eu acho que vai. Eu queria fazer uma analogia aqui
Esse projeto de lei é a mesma situação de que um policial militar está sendo despejado da casa dele por falta de pagamento de aluguel. Aí ele chega no quartel, o comandante dele fala assim, você vai fazer parte hoje de uma reintegração de posse. Você vai tirar o cara que está dentro de casa porque o cara não pagou aluguel. Então o policial militar tem que agir porque o Estado não agiu em talvez dar um emprego para aquela pessoa. Se você disse o pai de uma criança com qual deficiência que você falou? Uma paralisia cerebral, por exemplo, grave, né? Se o Estado desse para essa família uma condição de atendimento legal para essa criança, nada disso precisaria ser discutido. Só que o pai vai ter que trabalhar para sustentar o filho. Aí você sai de casa, deixa o filho, vai ter que, às vezes, contratar um cuidador para ficar com o filho, porque o pai... E vai pagar como? Vai pagar como esse cuidador? E outra, nessa crise agora que a gente está vivendo, são mais de 20 milhões de desempregados. Quantos pais não estão nessa situação de desemprego, passando necessidade, com a família sem comida no prato, e ainda tendo que comprar remédio, cuidando da criança aí, ou do familiar com paralisia cerebral? Gente, tudo tem os dois lados. Eu acho que todo problema, você tem que ser ouvido os dois lados. Né? Toda moeda tem dois lados. Então a gente tem que ouvir os dois e tem que ponderar os dois. Então a gente não pode sair dizendo nem que sim, nem que não. Vamos pensar direitinho e vamos achar uma solução para que a gente possa encaixar, né? Encaixar. Vamos discutir isso melhor, para encaixar melhor as duas coisas. O Romeu Sasaki está colocando aí nesse artigo a opinião dele e um lado da moeda, e a gente está, de repente, trazendo o outro aqui, e vamos discutir isso. Acho que o problema é o seguinte, se isso está em caráter de urgência, a gente corre o risco de passar assim, sem discussão, sem um aprimoramento, sem sem lapidar esse projeto de lei, e aí acaba prejudicando muita gente, é isso que o Romeu está colocando no artigo dele. Mas vamos lá, vamos chamar a nossa convidada de hoje? Vamos lá, enquanto a Tânia vai entrando na sala, eu quero mandar uma boa tarde para o Fábio Azevedo, para Lua Souza, Shinji Kanamori, Maurício José Júnior, Ruth Lense Botia, Sirlene Alves, Almir Ferreira, Júlia Bernardelli, Alcir, que está aqui no nosso canal no YouTube, para Terezinha Rosso, para o Celso Araújo. Celso, vamos conversar, viu? Estou te devendo um retorno, vamos conversar. O Celso está aqui na torcida pelo aumento do teto, será de muito ajuda. A comunidade dos deficientes auditivos estão na expectativa. Boa tarde para o Celso Araújo, para Sandra Rodrigues. Alguma notícia sobre a inclusão do plano de imunização contra a Covid? Por enquanto, nada, Sandra. Marco Lopes, boa tarde. Cláudia Ruiz, Luiz Antônio Cordeiro, Tati Cerqueira, Júlia Bernardetti, boa tarde para todo mundo e boa tarde também para a Tânia Mara. A Tânia Mara, que é a nossa convidada nesta tarde, empresária de isenções veiculares para pessoas com deficiência. Rodrigo. Não só é empresária, né, Abrão? Isso. Eu acho que alguém está com retorno do microfone, acho que é a Tânia aí. Oi, me ouvindo? Oi. E a Tânia, ela é mãe de um rapaz com autista, né, Tânia? Oi, estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo perfeitamente. Ok. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Abraão. É um prazer estar aqui. Uma honra estar com vocês. Sim, prazer é nosso. Eu sou, além na área de isenções, eu entrei nessa área exatamente por causa do meu filho, tá? Eu fui fazer o processo dele e muitas mães começaram a pedir para eu ajudar e fazer, e no fim eu entrei no mercado, né? Foi assim muito por um acaso, mas é uma coisa que eu estava ajudando as pessoas e isso me fez muito bem. Eu acabei gostando. Isso me dá um retorno, um prazer muito bom, entendeu? E Tânia, você... Meu filho é 31 anos, ele tem síndrome de Angelman
é uma síndrome rara que acomete cada 25 mil pessoas. Nasce um, né? É como ganhar na loteria. Eu ganhei na loteria ele, mas tudo bem. Ô, Tânia, e você hoje participou de uma audiência pública, foi a segunda audiência pública, né? Aconteceu uma na semana passada, onde eu tive a oportunidade de participar também, e hoje você participou junto com alguns outros nomes, junto com o Itamar, que a gente estava falando aqui agora há pouco, junto com o deputado Otávio Leite, que já participou da audiência pública na semana passada. E essa audiência pública foi uma segunda audiência para falar sobre o mesmo tema, que é a medida provisória 1034, que é a questão do teto que o presidente acabou colocando lá uma medida provisória, dando um teto de R$70 mil também na compra da isenção na compra do carro 0 km, com isenção de IPI, assim como, para quem não sabe, a isenção do ICMS, que a pessoa com deficiência também tem direito, já tem um teto de R$70 mil. O IPI não tinha teto, e agora com essa medida provisória foi decretado que o IPI também tem teto de R$70 mil. E isso está sendo discutido aí amplamente pelo segmento, né, por toda a categoria, aí, por todas as pessoas com deficiência, e você foi uma das convidadas hoje a falar em nome do segmento da pessoa com deficiência, não só como profissional, mas como mãe também de uma pessoa com deficiência hoje, falando nessa audiência pública. Eu queria que você contasse para a gente como foi essa audiência pública e o desenrolar dela, quem falou nessa audiência pública e qual foi o seu ponto de vista. O que você tirou dessa audiência pública hoje? Qual foi o seu parecer? O que você achou dessa audiência pública de hoje? Conta um pouquinho para a gente. Então, Rodrigo, com esse problema dessa MP 1034, que limitou os 70 mil, saiu o direito de isenção, né? Então, os despachantes não estão conseguindo mais trabalhar e a pessoa com deficiência física acabou perdendo esse benefício, tirando esse benefício, porque não existe mais carros, veículos que entram nesse limite, né, de 70 mil. Então, eu sempre fui assim, de ir atrás, né? Eu sou capricórnia, eu não desisto, sou meio teimosa com as coisas. Então, eu fui atrás de vários parlamentares, né? Até chegar, quer dizer, me apresentaram a deputada Rosana Vale, que ela se inteirou bem, né? O doutor Caio França também. Primeiramente eu falei com ele, então eles abraçaram essa causa, que na realidade a deputada Rosana Vale é uma pessoa muito bacana, muito íntegra, mas ela não conhecia muito ainda desse segmento. E ela está abraçando a causa, foi muito bom, nós estamos conseguindo vários apoios, né? Porque isso é um absurdo que estão fazendo com a pessoa com deficiência, com o PCD, né? É uma lei de retrocesso de tantos anos e agora voltar, né? Não dá para aceitar um negócio desse. Eu achei... E ela também, né, Tânia, inconstitucional, né? Foi discutido, inclusive, hoje, a inconstitucionalidade dessa medida provisória, porque ela não respeitou o princípio da 90º, né? Que quando você mexe em algum tipo de tributo, você tem que ter 90 dias para que isso possa passar a valer, e ela passou a valer imediatamente, não é isso? Exatamente. Além de passar a valer imediatamente, que a medida provisória só é feita em caso de urgência e emergência. Isso não era nem urgente e nem emergente, nem uma emergência. De jeito nenhum. E então ela não só começou a valer a partir do dia 1º de março, como a lei retroagiu. Tá? Eu tenho muitos clientes que estavam com a carta de IPI na mão, pronta, aguardando o carro faturou, a concessionária foi emitir novamente o IPI e estava indeferido. Nós entramos e foi indeferido, né? Porque
ela retroagiu, imagina, gente que já tinha IPI em dezembro, tá? Já que tinha sido liberado. Bom, enfim, eu achei o deputado Otávio Leite, que fez a primeira audiência pública com a qual você participou, que foi muito boa, né? Teve algumas 2 ou 3 falas ao contrário, que eu realmente não achei muito interessante. Né? E de gente que a gente não esperava que fosse o contrário, né, Tânia? Pior é isso, né? O pior é que as falas que tiveram ao contrário foram de pessoas que a gente esperava que tivessem um discernimento melhor, né, e maior sobre essa causa, né? E que fossem falar coisas mais úteis, mas não foi assim. Com certeza, Rodrigo, com certeza. Nós estamos falando, eu acho, das mesmas pessoas. Mas nessa audiência, não. Eu achei que todos estavam muito engajados, né, nesse segmento, em ajudar a voltar esse benefício que foi tirado. Que infelizmente foi tirado, porque não existe mais carro a 70 mil. Então, quer dizer, não tem. E essa comissão do Congresso, né, essa comissão lá dos deputados, existe uma comissão da pessoa com deficiência, da qual faz parte a deputada que fez a solicitação hoje da audiência pública, da qual faz parte o Otávio Leite, da qual faz parte outros, fazem mais de 100 deputados lá, fazem parte dessa comissão. E nem todos sabem, né? Até a própria deputada hoje, esqueci o nome dela, ela falou hoje, né, que ela não sabia. E a primeira... Oi? Rosana Vale. Rosana Vale. Rosana Vale. A Rosana Vale mesmo disse, né? Poxa vida, a primeira vez que eu fui consultada, eu não fazia a menor ideia de que não existia carro. A gente achava, todo mundo aqui acha que com 70 mil todo mundo compra um carro, né? Mas não, compra, óbvio que compra, mas não um carro que atenda às necessidades da pessoa com deficiência. E isso é que os deputados não sabem. Então, acho que quanto mais se fizer essas audiências públicas, mais se puder discutir sobre o tema, mais se puder falar sobre o tema, a gente consegue convencer os deputados que vão votar nisso daqui a alguns dias, né, a votarem da forma correta. Porque isso vai ser votado... Abrão, quando que é votado isso mesmo? Você que está mais por dentro dessa... Dias, né? O presidente da mesa do Congresso Nacional, ele prorrogou, né, foi publicado hoje no Diário Oficial, a prorrogação da medida provisória por mais 60 dias. Então, aquele regime de urgência da medida provisória fica mais flexibilizado porque ele prorrogou por mais 60 dias. Ele ainda não nomeou o relator dessa medida provisória nem na Câmara e nem no Senado. Então, temos aí mais 60 dias, eu não sei se de tortura ou de tempo para convencimento, mas prorrogado por mais 60 dias, a medida provisória. É aquele negócio, o copo tem a metade dele cheia de água, né? O copo está pela metade de água, ou ele está meio cheio, ou ele está meio vazio, depende do jeito que a gente olha para esse copo. Porque a gente pode aproveitar esses 60 dias para fazer uma campanha aí de conscientização desses deputados, para que entendam o porquê do nosso pleito, ou então a gente vai perder 60 dias com o mercado totalmente parado ainda, sem opção de compra de um carro 0 quilômetro para pessoa com deficiência, porque não existe carro abaixo de 70 mil, nem para isenção de IPI, nem para isenção de ICMS, ou seja, a gente tem, a pessoa com deficiência tem um benefício, mas não tem o carro para ser comprado, ou seja, é inócuo, né? Então a gente tem mais 60 dias aí de tortura, como diz o Abrão, ou de tortura ou de tempo para conscientização, depende de como a gente enxerga. Isso porque foi colocado em regime de votação de urgência, não foi, Abrão? Isso, regime de urgência. De urgência desde o dia 15 de abril, né? Então, e agora o Almir Muniz Lima até vamos ficar mais 60 dias aguardando. Que canseira é que fala o Almir Muniz Lima. Almir, eu não sei. Já foram 2 audiências públicas. Foram, só 2 até agora, né? 2 audiências públicas. Isso significa um pedido feito pelo PSDB, um pedido feito pelo PSB. Agora, a postura desta comissão precisa ser muito forte no plenário da Câmara.
né? Agora, esses deputados que ouviram tudo isso na audiência pública precisam ir lá e se manifestar, precisam numa reunião de colégio de líderes, onde é tudo colocado na mesma mesa, onde o líder de cada partido tem força para impor uma questão, uma discussão, levar os argumentos de que, por exemplo, aqueles argumentos que a Tânia Maria levou hoje nessa audiência pública. Né? Não adianta ficar só ouvindo a audiência pública e não levar isso em frente. Ó, Abrão, estão perguntando para mim se era chá ou tubaína. Eu estou explicando aqui que é água gelada, viu, gente? Não é nem chá, nem tubaína, nem uísque, é água gelada, né? Tânia, você ouviu hoje o José Naum, que é coordenador geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Lá da secretaria. Eu tenho um carinho muito grande pelo Naum. Mas a situação da secretaria ficou difícil. Porque como é que o presidente faz um negócio desse? O presidente vai dizer que pessoas com deficiência compram um carro de R$400 mil. Será que ouviu a secretaria? E se o presidente ouviu a secretaria, quem da secretaria ele ouviu para falar um absurdo desse, para concordar com isso? Porque a secretaria tem que ser ouvida, né? Qual é o carro que a Priscila Gaspar tem porque ela é deficiente auditiva? Mas a deficiente auditiva não tem direito, né, Abrão, a compra do carro 0 km com isenção. Aí que tá, entendeu? Então, por que a secretária dele não foi ouvida para que ela pudesse dizer, olha, presidente, eu, por exemplo, eu não tenho isenção e eu não sou fraude. Mas vamos ouvir a sociedade, né? Eu acho que ela devia, o pessoal da secretaria, eu acho que deve ter feito isso. Naum é uma pessoa bastante engajada nesse tema. Deveria ser ouvida a sociedade, gente. Acho que o governo tem que ouvir a pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós, já diz, inclusive, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Não precisa ser ouvido. Quem que estava hoje, além do Naum, Tânia, nessa audiência pública, hein? Estava você, o Naum, o Itamar, Otávio Leite, quem mais? Estava o Itamar, Caio França. o Otávio Leite, o Caio França, a Carmen Lúcia Fogaça, que é representante da Comissão da Pessoa com Deficiência, é isso? Eu não anotei. Da Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, a Carmen Lúcia Lopes. Né? O Marco Antônio, que é presidente da CONAI. Do CONAD. CONAD. E o José Naum. Sim, ele estava, inclusive a segunda fala dele foi bem prejudicada por causa do áudio e não deu quase para entender, infelizmente. Mas ele é uma pessoa... Diga. Você falou em prejudicada por causa do áudio, né? Porque a gente está sendo prejudicada, eu acho também, em função da situação que está sendo feita hoje, dessas audiências públicas serem virtuais, viu, Tânia? Eu já participei de várias audiências públicas lá em Brasília, audiências públicas que acontecem ali, físicas, né? Em época que não tinha pandemia, e aquilo movimenta os corredores do Congresso, sabe? Então, os deputados que estão ali passando nos corredores, o que está acontecendo nesse auditório? O que está acontecendo? Uma audiência pública sobre isso, aquilo. Tem ali uma placa na frente da sala do auditório sobre a audiência pública que está acontecendo. Às vezes o deputado que não tem nada a ver com aquilo, mas ele entra para ouvir, né, sobre o tema. Então, acho que uma coisa que prejudica bastante é o fato da gente não estar podendo fazer presencial, como era antigamente, né, antes da pandemia. E isso perde muito, eu acho. Ganha pelo fato das pessoas, da sociedade civil poder participar mais. Porque antigamente, para a sociedade civil poder participar, ela tinha que ir até Brasília e até aquele auditório para participar e assistir. Hoje não. Hoje ele assiste de qualquer lugar do planeta, né? Mas o congressista, ele acaba perdendo muito. Você não atinge tantos congressistas como você atingiria se ela fosse ali presencial. Né? Eu acho que isso também está impedindo, a pandemia também está impedindo a gente de fazer um trabalho in loco, né? De você sair daqui de São Paulo, ir para Brasília, ir até o Congresso Nacional, conversar com vários deputados, com vários líderes, para explicar isso, para explicar do porquê tem que ser retirado o artigo 2º, ou então por que limitar um teto, por exemplo. Ninguém é contra teto, mas desde que esse teto tenha uma razão de ser, né? Que esse teto tenha
como é que eu posso, tenha o mínimo de discernimento, né? Bom senso, bom senso. De bom senso, perdão, tá aí a palavra, de bom senso, né? Outra coisa também, 4 anos, gente, poxa, ninguém tá... 2 anos é pouco, tá bom, então vamos colocar 3, que é a garantia da maioria dos carros. Não tem garantia de 3 anos? Então tá bom que seja 3. Nem para mim, nem para você, já para não dar briga, né? Se um quer 2, o outro quer 4, vamos colocar em 3. Como já foi 3, antigamente era 3. Então, por que não manter os 3? Né? Por que não igualar o teto entre o IPI e o ICMS, apesar de serem jurisdições diferentes, né? Mas por que não igualar, como fizeram agora? Igualaram errado, mas igualaram, né? Podia igualar para cima. Enfim, acho que a batalha ainda é grande, é longa. E, você acha que, pelo que você sentiu hoje, Tânia, terão outras audiências públicas a respeito disso? Você acha que o pessoal essa comissão da pessoa com deficiência vai pedir mais, vai pedir outras audiências públicas ou vai tomar outro tipo de providência? Não sei, Rodrigo, não sei se vão pedir mais, não, mas eu acho que esses 60 dias, como você disse, que depende do olhar do copo, né? Então vamos olhar ele meio cheio, né? Meio cheio e aproveitar esses 60 dias para a gente se unir mais e batalhar mais, né? E atrás de outros deputados, outros que possam nos apoiar, né? Porque isso é muito importante. Na minha fala hoje, eu falei exatamente sobre o tempo, né? Na primeira fala na primeira audiência não foi tocado muito neste assunto, a gente tocaram mais no limite, né? Uhum. Mas hoje eu fiz questão de falar sobre os anos e os 4 anos que pode chegar a 5, né? Porque se uma pessoa com deficiência vai buscar um hospital ou um médico para fazer um laudo, essas consultas demoram às vezes 3, 4, até 5 meses para acontecer, né? Verdade. Então, fora as cartas e mais os 5 meses que uma montadora está demorando para entregar o carro. Tem isso também, a situação hoje também é essa, não sei como vai ser daqui 60 dias, daqui 90 e tal, não sei como vai ser quando as coisas voltarem ao normal, porque se Deus quiser, Oxalá vai voltar. Mas a situação hoje é complicada, porque as montadoras não têm carro para entregar também, mesmo que tivesse carro, né? Se não tivesse limite, se tivesse tudo como estava antes, a pessoa com deficiência compraria o carro e não receberia em tempo hábil, porque ia esperar muito para a montadora entregar, porque as montadoras iam vencer, né? Iam vencer, porque as montadoras estão com um problema de produção por falta de matéria-prima, gente. Olha que ponto o mercado chegou. Não é? Foi a pandemia, né, que está causando tudo isso. Então, está faltando peça, não é possível, porque Exato. Todo mundo quer faturar, né? Demorar 4, 5 meses para faturar um carro. Então falta aço, né? Tá faltando aço, tá faltando plástico, tá faltando borracha, tá faltando tecido, tá faltando peça, tá faltando tudo. Não é culpa da montadora também, não, é que não tem como entregar mesmo. Eu queria destacar, tem muita participação aqui no YouTube e também aqui no Facebook, e eu queria trazer mais um argumento para que todo o segmento possa levar adiante. Eu acho que estabelecer um teto, né, 100, 120, 130, você precisa ter algum argumento para isso. O Mariton Maia escreve aqui: quando o limite de 70 mil para o ICMS foi adotado, isso equivalia, na época, a cerca de 35 mil UFIR, que é aquela unidade da federação. Sou favorável que exista um limite, mas desde que seja razoável para atender às necessidades das pessoas com deficiência. Se estabelecesse um limite indexado pela UFIR, seria o ideal, pois hoje em dia esse valor estaria em cerca de 130 mil reais. Assim como nós podemos fazer em dólar, né, no IGPM, agora tem... IPCA, qualquer índice, você vai passar de 120. Está aqui uma informação que o Mariton traz para nós aqui na nossa live, de mais um argumento que nós podemos ter. Só pega o valor, quando foi criado o teto, para até agora, para saber como é que poderia ser esse teto, não é? Você concorda com isso, Tânia? Você acha que esse teto deveria ser indexado a algum índice?
Sim, claro. Inclusive, eu tive uma reunião com um deputado e que ele também está nos apoiando, e ele acha que a gente tem que aumentar, claro, esse limite, né? Um valor razoável, e ele queria saber que tipo de reajuste que as montadoras, as fábricas, usam para aumentar o carro, né? Para ele colocar na emenda dele, que ele estaria fazendo uma emenda nessa medida provisória, também com esse índice, né? Eu realmente não sei qual é o índice, cheguei até a perguntar para um diretor de uma montadora e também não tive resposta. Mas a gente tem que descobrir, eu não, né? Mas o governo, um índice de reajuste, porque não adianta chegar e aumentar para 120 mil hoje e ficar mais 15 anos parado, né? Eu acho que é o seguinte, esse índice que o Abrão sugeriu, que é o FIR, é o índice que, quando se reajusta impostos, é tudo por UFIR, né? Quando o governo cobra da gente, é sempre em UFIR, não é? Eles usam sempre a UFIR como referência. Vamos usar o UFIR, ué. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, não é assim? Podia ser o FIR. Se for por UFIR, é 120. Né? Então, acho que 120 mil seria realmente um reajuste lógico e um reajuste dentro dos padrões aí. Duvido que eles deem tudo isso, mas eu acho que seria o lógico. Mas vamos torcer, né, Tânia? Claro, Rodrigo, porque na realidade essas SUVs que a gente costumava fazer isenção, hoje elas estão a partir de 107 mil. 115, 125, entendeu? Então, e a gente tem que sempre lembrar que a pessoa com deficiência não quer SUV por luxo. A pessoa com deficiência quer SUV por questão de espaço, né? De necessidade. Né? É alta, um porta-malas maior, então que realmente precisa, né? Então... Olha, nós já perdemos a nossa intérprete de Libras, caiu o sinal da intérprete de Libras, o sinal de internet, que aqui em São Paulo acho que vai chover. Gente, é o seguinte, Tânia, eu queria te agradecer a sua participação, agradecer a sua participação não só aqui, mas como a participação que você teve hoje, muito importante lá na audiência pública também. A gente vai ficando por aqui nesse boletim de notícias ao vivo dessa terça-feira. E a gente volta amanhã com mais boletim de notícias. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Rodrigo, Abraão, a minha fala foi uma fala espontânea de mãe de um deficiente. Como eu falei, eu não sou nem política e nem advogada, então não rebusco muitas palavras, mas eu falo. Mas falou muito bem. Representou com coração, a melhor forma de representar. Gente, obrigado, até amanhã a gente volta com mais boletim para vocês. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau.